Olá, paz seja contigo. Passando aqui para deixar mais um vídeo da nossa jornada Relacionamentos. E eu espero que o seu relacionamento com o nosso Deus esteja crescendo, porque isso facilitará o seu relacionamento com você mesmo. Bom, então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11 começa: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aqui é o primeiro checkmate que ele dá na gente. Será que nós podemos dizer isso para as nossas pessoas, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era isso que ele dizia para uma igreja que ele tinha fundado e com quem ele teve convívio. Depois vem alguns comentários sobre o uso do véu. Eu cheguei a estudar um pouco mais sobre isso e hoje eu queria dizer que tudo isso é para falar de autoridade, né? Então, olha, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim. Então, ele fala do que ele louva essa igreja e o que ele não louva. E aí ele fala: entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele vem falando de hierarquias. E aí se fala que o homem não deve usar nada cobrindo a sua cabeça, um véu cobrindo a sua cabeça, melhor dizendo, e que a mulher precisa cobrir a sua cabeça. Eu descobri, né, que as prostitutas ou as mulheres que tinham adulterado, a cabeça delas era raspada. Então é como se o véu tivesse que ser usado até que o cabelo crescesse, porque o cabelo é o que protege, como se fosse a honra da mulher, e a lembra que existe alguém acima dela. E quando o cabelo é longo, estudando um pouco mais, fala de autoridade, de estar no lugar certo e deixar isso bem claro diante dos anjos que se rebelaram, que elas estão debaixo de autoridade, tá? E aí ele volta: olha, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Eu queria abrir um parêntese aqui. Nós estamos numa crise familiar, e dentro da igreja de Jesus Cristo, ou dentro das casas das pessoas que zelam pela moral, nós vamos precisar realmente estar resguardando algumas funções. Porque no momento onde o marido perde a sua função de líder, de cabeça, de autoridade, e a mulher começa a desempenhar esse papel, há uma sacudida nas estruturas que foram colocadas pelo próprio Deus. E aí a gente tem já muitos relatos e pesquisas acontecendo, falando desse desajuste familiar, porque as funções estão se perdendo. A esposa precisa ser, sim, né? A esposa precisa ser, um apoio, e dentro daquilo que ela sabe fazer, que ela faz bem, que ela seja a referência dentro do lar, mas nunca ultrapassando a autoridade do marido, né? E aí a gente vem dizendo com muita clareza que a última palavra do marido não é sim, senhora, né? A última palavra é do marido: sim, pode fazer, isso será o melhor, porque se Deus vier pedir conta para alguém, será do marido. Ele é o responsável pelo lar. Então vamos lá, né? Aí ele vem, olha, falando disso, e depois vem a instrução da celebração da ceia do Senhor. Aí ele diz: olha, agora já tem uma coisa, versículo 17, que eu não louvo vocês. Vocês estão usando o momento da ceia para fazer bagunça. E se alguém está com fome, que come em casa. A hora da ceia não é hora disso, né? E ele diz assim: cada um vai ter que se examinar, cada um vai ter que fazer uma análise de si mesmo. E por quê?
quando vocês se reúnem para comer, vocês precisam esperar uns aos outros. E aqui fala da ceia, da Santa Ceia, e fala das ceias nos lares. E aí ele fala da Santa Ceia, versículo 26, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. É muito interessante que eu fui num curso onde o pastor fala da importância da Santa Ceia para renovar a nossa aliança. E ele diz que o ato sexual no casamento é a Santa Ceia, é a renovação de aliança. Então todas essas coisas são muito necessárias. E aí ele diz, olha, por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. E aí a gente vai ter que começar a entender que essa é uma cerimônia estabelecida pelo próprio Jesus de suma importância e que a gente tem que dar a honra devida e que eu vou ter que me examinar, sabe? Me examinar para que eu coma o pão e beba o pão dignamente, ou seja, lavado pelo Espírito de Deus. Então, antes de eu comer, eu tenho que me sondar e pedir para o Espírito Santo me sondar, para ele me mostrar que se tiver alguma coisa que eu estiver errando, que eu conserte ali antes de tomar ceia. A gente tem visto muitas pessoas preferindo abandonar a comunhão, tomar a ceia e continuar errado. Enquanto o Senhor diz, olha, eu estou vindo aqui renovar minha aliança com você, não vire as costas para mim. Vire as costas para o pecado. Não permita que o pecado esteja entre você e o Senhor. O Senhor diz, não permita que o pecado esteja entre eu e você. Agora, se vocês comem indignamente, comem sem consertar, existem muitas pessoas ficando fracas e doentes, e existem pessoas que estão dormindo, ou seja, não conseguem despertar, não conseguem perceber as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque estão sendo julgados como culpados pela morte de Jesus Cristo. Então a ceia é de suma importância. Capítulo 12 vem falando sobre os dons, né? Então a gente tem diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um com o propósito de crescimento do reino. Então a gente vai precisar se unir, porque cada um faz a sua parte. Aí ele fala, né, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, 1, palavra de conhecimento, 2, fé, 3, dons de curar, 4, operações de milagres, 5, profecia, 6, discernimento de espírito, 7, variedade de línguas, 8, capacidade de interpretá-la, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas e conecta a gente. Aí ele fala da unidade orgânica da igreja. Todos fomos batizados em um corpo e a gente precisa guardar. Quem é do corpo protege o corpo, quem é do corpo valoriza o corpo, quem é do corpo prioriza o corpo. Então ele está falando aqui que há muitas pessoas, mas há muita diversidade, mas para a unidade. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros de igual cuidado uns para com os outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, todos é honrado. Então há individualidade. Aí ele fala, estabelecer apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros. Existem pessoas que ficam perguntando, mas qual é o meu ministério? Tem gente que tem o ministério de socorrer as pessoas. Governo, de governar. Variedade de línguas. Todos têm dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure. Você só vai entender e só vai descobrir o seu se você procurar. Beijo no seu coração.